Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Essa é a aula de número 21, a nossa 21ª aula, e nós vamos começar agora. Muito bem, pessoal, o que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos utilizar o loop while. Vamos iniciar o nosso código Python da nossa aula 21. Vou criar um novo arquivo. Vai ser um Python file, Ctrl S, e aqui nós vamos colocar a nossa aula 21. Isso. Muito bem, deixa eu minimizar isso aqui um pouco, beleza? Trazer para cá. O que acontece aqui? Nós vamos inicializar uma variável para nós utilizarmos aqui o nosso loop while. Nós vamos colocar aqui uma variável i igual a 0. Essa aqui você já conhece. Nós vamos utilizar bastante esse tipo de exemplo. E nós vamos inicializar também aqui uma lista. Vou chamar ela de números. Vai ser igual a uma lista vazia. Muito bem. Como que a gente faz para utilizar o while na nossa estrutura de dados aqui, utilizando uma lista? Por exemplo, aqui nós vamos dizer, por exemplo, vamos colocar aqui while. While quer dizer enquanto. Enquanto i for menor que 10, aí vamos colocar dois pontos, nós vamos imprimir. E o que nós vamos colocar aqui? Um fformat, aspas duplas. Aqui está o número atual. E aí nós vamos utilizar a nossa função append. Nós vamos colocar números, ponto, append, e pegando aqui a nossa variável i. Muito bem. Aqui uma explicação teórica. O que acontece na utilização do while, diferentemente do for? O while ele tem que ser utilizado com bastante moderação. Por quê? Dependendo da lógica que você utilizar aqui, você pode, por exemplo, entrar num loop infinito. Né? E aí você tem, por exemplo, que parar o console, né, ou a saída do console com Ctrl C. Né? Então ele precisa ser observado. E por que muita gente não utiliza o while de forma frequente nos seus códigos? Porque muita gente não entende o que ele faz por debaixo dos panos, o que está por trás. Então, por isso nós estamos utilizando o print, e é sempre interessante também utilizar, por exemplo, o print para ver o que tem no início da nossa variável, no meio do nosso código e também no final. Então, vamos colocar aqui, vamos continuar, vamos colocar aqui a nossa variável i, agora nós vamos fazer um incremento aqui. I igual a i mais 1. Lembrando que isso aqui e isso daqui é igual a isso aqui. I mais igual a 1. Certo? Mas para ficar aqui didaticamente melhor de se visualizar, nós vamos utilizar dessa forma aqui. Mas, para o nosso conhecimento, essa é a mesma representação disso daqui. E isso é a representação disso também. E vice-versa. Muito bem, vamos colocar aqui, e aí nós vamos colocar outro print para ver o que está acontecendo aqui, certo? Vamos colocar um print e vamos dizer o seguinte. Vamos colocar... Como nós vamos declarar nossa variável aqui de forma direta, aqui não precisamos do format aqui, que a gente não vai interpolar a variável. Números agora. Certo? E aí aqui nós vamos passar a nossa variável números para ver como que ela está populada aqui. Tá vendo que eu falei para vocês? Um print a cada situação. E aí nós vamos colocar aqui outro print, vamos dizer que um fformat, vamos colocar, e aí nós vamos dizer o seguinte: aqui está de forma interpolada. E aí nós vamos colocar aqui a nossa variável i, para a gente ver o que está lá também acontecendo dentro do for. O que está acontecendo aqui? A gente está incrementando aqui a nossa variável i, está dizendo que i mais 1. A cada vez que ele passar no while, ele vai verificar o seguinte: i começa com 0, ele com 0. 0 é menor que 10, ele continua, ele entra. Depois ele vai voltar. E aqui ele vai incrementar. I
recebe i mais 1. I recebe ele mesmo mais 1. Então, agora vai ser 1. Vai voltar de novo. I é quanto? Igual a 1. Então, ele vai fazendo isso. E aí, a cada interação dessa, a cada passo que ele fizer, ele vai validar essa condição. É menor que 10? Vai fazendo. E ele vai incrementando. E aqui nós estamos fazendo o append e vai populando a nossa lista que começou vazia. E agora vai colocar 1, 2, 3. Então, o que o while? Enquanto essa condição for verdadeira, for true, ele vai fazer. Então, vamos colocar outra situação aqui que vai ser para a gente colocar o nosso print dizendo o seguinte. Aqui nós vamos colocar os números, 2 pontos, e embaixo nós vamos interar nossa variável números com for, que a gente já sabe fazer. E vai colocar um for, vai ser num em números, para ver como que está a nossa lista de números. Vamos colocar 2 pontos aqui, e aqui nós vamos printar dizendo o seguinte. Vamos colocar o print de números, que vai exibir o valor atual para a gente dos nossos números. Vamos rodar o nosso código e ver como que está funcionando aqui o while. Vamos colocar aqui o terminal, new terminal, e aí ele saiu aqui da gente. Eu vou ter que colocar aqui cd, OneDrive, área de trabalho, cd programas. E aí nós vamos para o nosso velho e bom interpretador do Python, aula 21 e um tab. Esqueci de salvar. Python aula 21 e um tab. Olha só, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó. Ele imprimiu para a gente aqui. Essa é a hora que é importante você prestar bastante atenção. Aqui nós iniciamos a nossa variável, que será iterada, e recebendo 0, atribuímos 0 a ela. E aí o que acontece? Aí ele vai entrar aqui no while. O que acontece? Números agora. E aqui nós vamos entender o seguinte. Quando ele vai iterar aqui no while, ele vai validar essa condição de while i menor que 10, o que ele faz? Números agora. Aqui ele imprimiu números. A nossa lista ela está vazia. Está correta. Então, números agora, 0. Aqui está de forma interpolada. O que aconteceu? Aqui ele já atribuiu, incrementou dentro da nossa variável i o valor de i mais 1. I era 0, 0 mais 1, 1. Agora ele recebe 1. E os números, e aí ele vai colocando aqui de novo. Ele vai entrar. Números agora. O que aconteceu aqui? Lembra do append lá na nossa aula de loop for? Ele colocou para a gente, dentro da nossa lista, ele começou a adicionar esses valores aqui dentro. Então, agora ele vai ter o 0, o índice 0 e o índice 1. Aqui está de forma interpolada. E assim ele vai fazendo esse loop, incrementando. Toda vez que ele passar por aqui, ele vai validar e vai incrementar. Quem é que está lá dentro agora? Está 0 e 1. Agora está de forma interpolada. E ele vai colocar 2. Então, ele está aqui, esse print ele é muito importante, que ele está mostrando a situação em tempo real da nossa variável, que começou com 0, e aqui ele vai incrementando. E aí, percebam que o while ele vai repetir esse processo enquanto isso aqui for verdadeiro. E quando for falso, aí ele vai terminar. Por exemplo, se você quiser fazer uma brincadeira aí para gastar bastante memória, as pessoas fazem, né? Colocam um número assim grotesco aqui, tipo 1000, e aí ele vai aqui explodir a sua saída. Por quê? Ele vai validar enquanto a condição for verdadeira. E aqui ele foi imprimindo para a gente. Por exemplo, aqui embaixo nós temos 3 etapas. Aqui nós temos a primeira etapa de validação do while. Aqui nós temos a segunda, que nós estamos incrementando. E aqui nós temos a terceira etapa do nosso código, que nós colocamos um for para ele verificar dentro da nossa lista de números qual é a posição atual dentro da nossa lista. E aqui você veja que ele vai incrementando. Ó.
começando com 0, 0, 0 e 1, 0 e 1, 2, 0, 1, 2, 3, e assim ele vai enquanto a condição for verdadeira. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, você comenta nesse vídeo, compartilha, já deixa aquele like maroto nesse vídeo e até a próxima aula.